Como vocês estão, irmãos da graxa? Hoje eu estou aqui com um Paliozinho 97 com o motor Fiasa 1.0. Esse carro aqui veio para a gente estar trocando a junta de cabeçote, só que infelizmente tivemos que trocar o cabeçote do carro. E é sobre isso a conversa de hoje. Vamos então para o vídeo. A história desse carro aqui é a seguinte, pessoal. Esse carro aqui, ele estava andando normalmente, começou a esquentar. O rapaz acabou de chegar em casa, né? E identificou lá que a bomba d'água estava estragada. Ele pegou, ele mesmo trocou a bomba d'água, tentou tirar o ar ali do carro, tirou o ar, só que o carro começava a superaquecer. Quando estava quase chegando no vermelho, que ele acionava a ventoinha. Ele não estava acionando mais no meio ali da temperatura onde deveria ser acionado, nos 90 e poucos ali e tal. Enfim, ele me chamou, eu comecei lá, fui lá avaliar o carro e identifiquei que o carro estava gerando bolhas de ar contínua, gerando bolhas de ar, só que não era muita bolha, não era aquela coisa tipo, você dava partida no carro, o carro já começava a borbulhar, aquele sintoma clássico ali de junta de cabeçote queimada. Não tava assim não, tava uma bolinha agora, uma bolinha depois, mas tava com umas bolinhas contínuas, só que em um espaçamento meio longo, vamos dizer assim. Após a análise ali, identifiquei que a mangueira de cima do radiador estava quente e a de baixo estava gelada. Isso é um caso, isso é um sintoma clássico ali de uma válvula termostática travada. Enfim, retirei a válvula termostática para poder fazer uma análise. Após a retirada da válvula termostática, mesmo assim o carro começou a gerar algumas bolhas alternadas ali, um período de tempo dava uma bolinha ou outra, mas tampei o reservatório, deixei o carro aquecer normalmente para ver como é que seria, como é que ele ia lidar agora com o processo sem a válvula termostática. Antes do meio da temperatura, o carro já acionou a ventoinha normalmente, da maneira que tem que ser, desarmou normal, sem exceder a temperatura. Falei com o rapaz, ó, pode rodar normalmente que a gente vai avaliando conforme o tempo. Vamos avaliar certinho como é que ele vai proceder nesse período sem a válvula termostática. Dependendo, você compra outra válvula termostática, porque a válvula termostática é essencial para o consumo em si do carro em relação à injeção dele. Após uns 2, 3 dias rodando no carro, ele começou a relatar para mim que o carro estava começando a pesar a partida. Ele ligava a chave, começava a girar a chave para poder o carro pegar, ele dava aquela amarrada, murchava as luzes do painel, com alguns segundos ele voltava e começava a girar lento. Aí depois, na segunda partida, ele começava a pegar normalmente. Eu falei com ele o seguinte, que esse carro poderia estar dando uma espécie de calço hidráulico, uma coisa assim, e com um pouquinho d'água indo para cima da cabeça do cilindro, que quando ele pegava, ele começava a falhar também, pipocar a partida. Pipocar o funcionamento no caso. E eu falei com eles o seguinte, retira as velas para ver se não tem nenhuma contaminação por água ali, para ver se de fato está passando água para a cabeça do cilindro, para estar dando esse pequeno calço, vamos dizer assim. Nesse período que eu falei com ele, no outro dia ele já chegou falando que o carro tinha passado água para o óleo. Aí eu falei assim, olha, pode ser duas coisas. A tampinha traseira ali onde fica a válvula termostática, se você reparar bem nela aqui, ó, você vê que essa parte de baixo ela é passagem de água e a parte de cima é passagem de óleo. Então, se por um acaso essa junta der algum BO, ele vai misturar água e óleo. Ele trouxe o carro para mim novamente para poder dar uma olhada, confirmei, tirei a tampinha, vi que a junta estava impecável, não tinha nenhum BO. E eu falei, infelizmente a gente vai ter que tirar o cabeçote para poder trocar a junta, entendeu? Porque esse carro deve ter sobreaquecido por tanta oscilação de temperatura, de ter tentado tirar o ar dele várias vezes, porque estava gerando bolha contínua e tal. E infelizmente, depois que eu tirei o cabeçote do carro, eu vi que ele estava com um trincado entre o segundo e o terceiro cilindro. Um trincadinho pequeno, só que ele pegava justamente da canaleta d'água e ia para o meio do cilindro, onde a compreensão do segundo e terceiro cilindro provavelmente estava dando passagem para o sistema de arrefecimento, onde gerava aquelas bolhas contínuas. Eu entrei em contato depois com o pessoal aqui da retífica que eu conheço, e eles falaram assim, ó, dá para fazer a solda,
entendeu? Só que o serviço fica de solda, retífica de cabeçote, todo o processo fica uns R$ 800. Só que eu tenho um cabeçote novo aqui pronto, novo não, usado, pronto, revisado, por R$ 1.000. Passei pro rapaz e ele falou assim, não, vamos pegar um cabeçote que a gente já resolve o problema. Aqui está o serviço pronto, eu troquei o cabeçote dele, fiz todo o serviço, troquei o óleo, filtro, coloquei água e funcionei. O carro funcionou normalmente, sem BO nenhum. Ele parou de gerar aquelas bolhas contínuas que ele estava gerando. A temperatura ficou impecável. A ventoinha armando, desarmando normalmente. Agora é só rodar. O carrinho aqui agora, a gente vai ter que tomar cuidado porque é um carrinho já cansado, é um carrinho que já está há muito tempo aí, muitos anos sem mexer em motor nem nada e acabou de trocar um cabeçote. Então eu vou orientar o dono do carro aqui a andar de boa, na maciota, até o carro acostumar com toda a compreensão, com todo o sistema novo ali que foi trocado, para ele não dar algum BO na parte de baixo para ele, que provavelmente se a pessoa já sair fritando igual andava normalmente no carro, isso acontece. Mas eu já vou orientar ele para evitar essa fadiga aí. Então é basicamente isso aí. Só queria mesmo contar a história do carro para você ver em relação ao diagnóstico, caso você estiver passando por algum problema semelhante também, para você, com esse vídeo, com essa explicação, você consegue entender mais ou menos como é que você pode prosseguir com o diagnóstico do seu carro. Vou deixar um card aqui em cima também, onde de 2 vídeos, onde eu explico como você vai colocar esse motor no ponto sem precisar das ferramentas necessárias, aquela de travar o comando, lá debaixo da polia, onde você vai conseguir pôr no ponto sem as ferramentas. E vou deixar um card também sobre como eu fiz a ferramenta para dar o aperto no cabeçote, o torque dela. Esse motor Fiasa, ele tem as porcas, os prisioneiros, que não tem acesso diretamente com o cachimbo, por causa do desenho do cabeçote. Então eu consegui fazer o seguinte, eu fiz uma chave perfeita com o mesmo padrão da chave original para poder torquear o cabeçote. Mas no card aqui eu vou deixar, ou no final do vídeo, ou na descrição, em algum lugar vai ter o link desses vídeos para vocês verem aí, para poder retirar essas dúvidas em relação ao ponto, em relação à ferramenta para poder torquear o cabeçote. Espero que você tenha gostado, deixe seu like, compartilha, manda para o seu amigo, irmão da graxa aí, e até o próximo vídeo.